aqui estão os incidentes mais incomuns na estrada. Estas imagens são tiradas no meio de uma estrada italiana. Aqui vemos um motorista em seu veículo que havia comprado uma geladeira. Em vez de entregá-la, ele prefere levá-la para casa no porta-malas do seu carro com a ajuda do amigo. Mas a geladeira é muito grande e o porta-malas do carro não é espaçoso o suficiente. Como acontece nessas situações, o transportador utiliza cordas de bungee jump, que mantém o porta-malas aberto enquanto segura a mercadoria. Mas não era possível usar essas cordas no momento, então ele recorreu a um procedimento menos comum. Uma das duas era a condução. Quanto ao outro, seria de impedir o fechamento do porta-malas pela duração da viagem. Para fazer isso, ele teria que se amontoar dentro do porta-malas ao lado da geladeira. Ninguém nunca fez isso antes, especialmente em um dia quente, mas nosso homem é muito prestativo e não se afasta da tarefa. As fotos o mostram no meio da sua missão, segurando a porta com os dois braços, as costas para o chão e a cabeça careca bem visível. É verdade, a aventura terminou muito bem. Os braços musculosos valem mais do que os cordões de bungee jump. Por outro lado, o azarado deve ter sufocado com calor em seu esforço contínuo, e podemos apostar que ele tem um pouco de desejo de tentar a experiência de novo. Uma câmera de vigilância registrou uma sequência que é tão cômica quanto bizarra. A cena se passa na China. O motorista visto aqui está tentando sair de um estacionamento subterrâneo em um Porsche. Primeiro, ele manobra o seu carro de luxo e consegue sair, mas quando faz a última curva, tudo dá errado. Ao invés de frear e virar, ele acelerou sem girar o volante e bateu diretamente em uma parede de tijolo. A consequência disso é chocante. O motorista da SUV preta bate no obstáculo e cai para frente, diretamente na praça que acabou de deixar. Os danos materiais devem ser consideráveis e o carro está em boa forma para ser jogado fora depois desse acidente. Quanto à condição do motorista, certamente não há nada com que se preocupar. Os veículos dessa marca são projetados de forma a proteger o motorista de impactos ainda mais devastadores. Mas que desperdício. Como você explica esta incrível falta de bom senso e incoordenação de mãos e pés? E isso é o que pode acontecer quando você é impaciente e arrogante enquanto dirige. As filmagens são capturadas na Índia, e vemos um Mustang atrás de duas motos e um ônibus. O motorista está parado e o engarrafamento irrita ele. Além disso, ele não pode tolerar que seu carro seja bloqueado por motocicletas e um veículo de transporte público. Ele reclama, buzina, faz um grande alvoroço e decide dar a volta. Ele ultrapassa as motos e acelera, o que causa uma perda de tração nas rodas traseiras. O carro então gira e bate no ônibus. Este incidente durou apenas alguns segundos, e é isso que o torna tão engraçado. O motorista pretensioso que queria estar na primeira fila e chamar a atenção, terá agora o prazer de ver todos os espectadores. Mas ele terá que consertar seu carro com grandes despesas, cuidar dos seus possíveis ferimentos e controlar seu humor enquanto dirige. O motorista registrou, graças à sua câmera, um acidente de trânsito que poderia ter causado sérios danos. O acidente envolveu um caminhão carregando uma quantidade incrível de troncos. Sua carga de toras cortadas e delimitadas não estava segurada, e o veículo estava viajando muito rápido, provavelmente para cumprir os prazos. Ao mesmo tempo, um caminhão chegou na pista oposta, mas a estrada era íngreme e estreita. O motorista do caminhão queria mudar de faixa, mas estava dirigindo muito rápido. Ele perdeu o equilíbrio, entrou em colapso e toda sua carga desceu em uma espessa nuvem de poeira. Talvez houvesse uma falha técnica do caminhão, ou o motorista do caminhão era o único culpado. Em qualquer caso, esperamos que ele não tenha sido gravemente ferido no acidente e que ele saia dele com segurança. Esta sequência ilustra outro exemplo onde, durante o engarrafamento de trânsito, é melhor ser paciente. O motorista está dirigindo lentamente em uma via de mão dupla. À sua esquerda, há uma linha interminável de carros parados. Ele está dirigindo quando de repente vê um motorista sem lei dirigindo na direção oposta, bloqueando seu caminho. Esta irregularidade o surpreende. Os dois então param. O motorista ilegal queria poupar preciosos aposentos de 1 hora para evitar o incômodo de esperar muito tempo, como todos os outros. E isso com o risco de colocar em perigo os motoristas na outra pista. Em seu erro, o motorista teve que ceder. Ele se inverte, não sem falta, porque várias vezes ele estava à beira de colidir com outros. Além disso, há outra circunstância. Todos os motoristas bloqueados à sua direita e que ele queria ultrapassar ficaram encantados com a sua perplexidade. Nenhum deles tentou ajudá-lo, dando-lhe um espaço para entrar. Assim, aquele que queria ir mais rápido que os outros recuou e toda a distância ganha se perdeu. Finalmente, alguns motoristas caridosos tiveram a gentileza de permitir que ele voltasse ao seu lugar, e tudo então foi resolvido. Em uma aldeia da região de Oise, na França,
Os habitantes estão acostumados a um espetáculo muito original e amigável. Neste bairro, vivem um número considerável de patos, sempre unidos em seus movimentos. Eles vivem em total liberdade sob a proteção afetuosa dos habitantes. Eles vêm e vão, atravessando os jardins e as ruas, nunca se apressando. Eles são a atração da aldeia. E para protegê-los, a prefeitura teve uma ideia: desenhar os pés de pato em alguns lugares da estrada para incentivar os veículos a ceder o lugar a essas aves que passeiam. Sinais de advertência foram até instalados, mas os patos da aldeia são selvagens e atravessam a estrada onde quiserem. Motoristas cautelosos pacientemente os deixam passar. Isso dá origem a imagens que nunca nos cansamos de ver. Como há mais de 100 patos, eles sempre se movem em fila única. Forma-se uma procissão sem fim. Os motoristas param e deixam passar essas criaturas, e elas se movimentam em um ritmo tranquilo. Infelizmente, acontece que um deles é atropelado, mas isso é bem raro, e todos na aldeia estão cientes disso. Essa colônia de patos é conhecida até mesmo além da vila, e muitas pessoas curiosas visitam a área apenas para ver eles. Outra cena incomum e divertida capturada por uma câmera de segurança. O incidente ocorre em um vilarejo europeu. Em plena luz do dia, um motorista está dirigindo lentamente ao longo de uma estrada. Ele vê um casal na sua frente e o homem está em uma bicicleta e de mãos dadas com a parceira que está em patins. Eles tentam o melhor que podem para avançar na mesma velocidade. Mas isso obviamente não é o mais difícil. É claro que a mulher é inexperiente e que se eles estão de mãos dadas é mais por cautela do que por amor, mas essa advertência é em vão. Ninguém os impede, e apesar dessa condição favorável, algo dá errado. Incapaz de dirigir bem, a mulher se intromete no caminho da sua companheira. Eles colidem e caem para trás. Enquanto isso, o carro atrás continua seu caminho e entra numa estrada adjacente, sem se preocupar com o casal no chão. Dito isso, não há nada com que se preocupar. Eles estavam indo devagar e provavelmente tinham a proteção necessária. Ambos devem ter dado uma boa gargalhada em sua aventura e na louca ideia que tiveram. Este motorista não conhece os limites do seu carro 4x4. Ele é visto realizando uma manobra inútil e bizarra no que parece ser um estacionamento. À sua direita, há espaço suficiente para estacionar, mas não é isso que ele quer. Ele prefere tentar uma experiência que é difícil de explicar. Na sua frente há blocos de pedra sobrepostos com 1 metro de altura. Ele quer escalá-los. Nos primeiros segundos, seu estranho plano parece ter sido bem executado. A roda esquerda consegue subir na pedra, mas o bloco é muito alto e o veículo acaba se inclinando completamente para a direita. O fracasso da experiência não poderia ser mais retumbante, e fez o diretor rir. Nessas imagens, capturadas por uma câmera de vigilância, vemos um estacionamento com vários carros estacionados e um reboque. O motorista do guindaste está no meio do seu trabalho, sem ajudantes, e tem que mostrar ao proprietário do veículo avariado como ajustar a sua posição na plataforma do guindaste. O trabalhador deve estar sobrecarregado porque esqueceu de colocar o freio de mão do guindaste, pois ele não está parado. Quando o veículo com defeito parou, ele colocou alguma pressão sobre a grua e ela começou a rolar para frente em algumas plantações densas. O trabalhador entrou em pânico e, em um movimento rápido, jogou-se na cabine para parar a grande máquina antes que ela atingisse uma árvore. Ele conseguiu chegar bem a tempo. Ele teve que limpar o suor frio com um suspiro pesado e redobrar a sua concentração em seu trabalho. Este motorista, em seu caminhão, tem um estranho caso de negação do acidente. Por alguma circunstância infeliz, seu pneu ficou vazio durante a viagem e, em vez de parar, ele deu um passo perigoso. Ele decidiu continuar dirigindo. Você pode pensar que o problema não é tão sério e que se o pneu furado ainda estiver preso à roda, você pode continuar. Além disso, não é totalmente descuidado, porque ele está dirigindo lentamente. Ele pode lidar com isso. Ele não está preocupado em diminuir. Ele vai continuar nessa velocidade até se tornar impossível. Ele é filmado a partir de uma câmera montada em um carro atrás dele. Observe como o pneu gira e se rompe, desprendendo-se da roda à medida que acelera. Qual foi o resultado dessa situação? A gente não sabe, mas vamos esperar que o motorista tenha finalmente decidido chamar um reboque. Em Nova York, na via expressa de Staten Island, houve uma altercação que poderia ter terminado muito mal em uma sexta, na noite de verão de 2021. Um pai e um filho decidiram ir para Nova Jersey para celebrar o Dia dos Pais. O tráfego era intenso durante a viagem e de alguma forma ocorreu uma colisão na qual o pai estava envolvido. Os eventos não terminaram aí. Infelizmente, outro motorista envolvido no acidente foi agressivo e perigoso. Culpando o pobre pai, ele o insultou e o ameaçou. O pai saiu do seu carro para ver a extensão dos danos e ficou assustado ao ver a violência do estranho. Ele defende e protesta que está dirigindo com sensatez porque seu filho está com ele. Mas o indivíduo agressivo não aceita e vai mais longe. Ele tinha um taco de beisebol no seu carro, e com sua raiva, ele agarra para atacar o pai. Em pânico, ele volta rapidamente ao carro, tranca-se nele e filma a cena.
Seu filho, aterrorizado, chora. O que aconteceu em seguida deve ter sido traumático, mas felizmente ninguém se feriu. O agressor simplesmente bateu no para-brisas com todas as suas forças. O impacto foi tanto que quebrou a superfície. O para-brisas estava muito danificado, mas não quebrado, e não podia resistir a um segundo golpe. Após esse momento de violência, o agressor fugiu em um veículo que não era dele. Isso foi o que a polícia disse. O indivíduo foi procurado depois disso. Para o pai, que estava a caminho de uma festa, foi um evento muito estressante e nós esperamos que seu filho se recupere. Agora conte pra gente qual desses clipes te interessou mais e não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.